E a Confederação Brasileira de Futebol deu mais uma resposta inacreditável ao Corinthians. Grupo de conselheiros oficializa um posicionamento favorável à expulsão do ex-presidente André Sanches do quadro associativo do Corinthians, e o meia argentino Rodrigo Garro alcançou 10 assistências nessa temporada 2026 e impressiona a grande evolução que ele teve após a chegada do treinador Fernando Diniz. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre posicionamento de conselheiros que oficializaram posicionamento. Eles são favoráveis à expulsão do André Sanches do quadro associativo do Corinthians. Conforme estamos acompanhando, as investigações de supostos crimes do Corinthians estão evoluindo. Por exemplo, tivemos o ex-presidente André Sanches, que foi denunciado por supostos gastos irregulares no cartão corporativo do clube. O próprio André chegou a admitir que usou o cartão em determinados momentos de forma indevida. E também, além das investigações do Ministério Público, a Justiça, também as investigações dos órgãos fiscalizadores do Corinthians. No mês passado, a Comissão de Ética acabou emitindo um parecer favorável à expulsão do Andrés. Eles encontraram gastos irregulares. E a votação para a expulsão dele ou não foi marcada, está marcada para o dia 25 de maio, e as movimentações dos conselheiros favoráveis e também os conselheiros contra o Andrés começaram. Nós tivemos, por exemplo, na última segunda-feira, dia 11, a oficialização de posicionamento de 9 conselheiros que assinaram uma declaração defendendo a expulsão do Andrés, alegando que as acusações e condutas atribuídas a Andrés são incompatíveis com os princípios éticos e estatutários. Entre os principais argumentos apresentados estão o suposto uso de cartões corporativos para despesas pessoais, a denúncia criminal envolvendo apropriação indébita e os pareceres internos das comissões do Conselho, que apontaram infrações ao Estatuto do Clube, e os conselheiros também defendem que a votação aconteça de forma aberta e nominal, e isso vai ser extremamente importante. Estão aqui os nomes dos conselheiros que oficializaram esse posicionamento. Vamos lá, são 9, Antônio Roque-Stadini, Fernando do Amaral Perino, Henrique Nunes, José Augusto Cardoso Mendes, Marcelo Carran Mandel, Miriam Atier, Peterson Juan, Romero Cardoso de Ávila e o Ian Kili. Então, esses foram os 9 conselheiros que acabaram oficializando esse posicionamento. Eles são favoráveis à expulsão do Andrés. A minha opinião quanto a esse posicionamento desses 9 conselheiros é a seguinte: é importante demais que cada conselheiro já comece a se manifestar. Cada conselheiro demonstre o que realmente ele pensa no que for favorável ao Corinthians. Estamos falando, claro, de uma votação que, na minha visão, eu sinceramente não sei se vai acontecer. Eu já expliquei para vocês em alguns vídeos anteriores que eu acredito que vão tentar cancelar, anular, adiar essa votação. Isso eu estou falando dos favoráveis ao ex-presidente André Sanches. E claro, quanto maior o número de conselheiros se posicionarem, se demonstrarem que são favoráveis à expulsão do Andrés, absolutamente que a pressão para que a reunião aconteça vai ser muito grande. E nesse posicionamento, nós tivemos algo que é extremamente importante, que é a votação ser aberta, transparente. Por quê? É aquele caso que eu falo para vocês parecido com o do fiel torcedor. De repente, algum conselheiro é perguntado se ele é a favor da expulsão do Andrés,
ele vai dizer publicamente que é. Chega lá na hora, ele vota que é contra. Então, é por isso que tem que ser extremamente aberto e transparente. Então, na minha visão, muito importante o posicionamento dos conselheiros e tomara que apareçam mais conselheiros que demonstrem a sua o seu posicionamento, claro que sejam favoráveis à expulsão do ex-presidente. E agora vamos falar sobre o meia argentino Rodrigo Garro. O Garro alcançou 10 assistências nessa temporada de 2026 e absolutamente que ele vem impressionando pela tamanha evolução que ele teve, principalmente, aliás, depois que o Fernando Diniz assumiu o comando técnico do Corinthians. O Rodrigo Garro acabou se tornando uma das principais missões do treinador Fernando Diniz. Quando o Fernando Diniz foi contratado, eu falei para vocês, eu fiz um vídeo, ainda por cima citei até o que o Diniz conseguiu fazer com o Coutinho e também com o outro meio-campista que ele trabalhou, o Paulo Henrique Ganso, ele conseguindo recuperar esses jogadores, e eu acreditava logo quando o Diniz chegou que ele iria conseguir fazer um trabalho brilhante com o Rodrigo Garro, e não deu outra. Desde que o Diniz chegou, são 10 jogos dele no comando do Corinthians, e o Rodrigo Garro teve uma evolução impressionante. Até o momento, nessa temporada 2026, o Rodrigo Garro alcançou 10 assistências. É isso mesmo. O Garro chegou a 10 assistências nessa temporada 2026 em 27 partidas. Uma média de 0,37 passe para gol por partida. Os números impressionam ainda mais quando comparados, por exemplo, em 2024, que o Garro teve a sua melhor temporada pelo Timão. Ele terminou aquela temporada com 14 assistências em 62 jogos, média de 0,22. Então, o Rodrigo Garro, dessas 10 assistências que ele teve nesse ano, 7 são com o Fernando Diniz. Então, impressionante a evolução que o Garro teve com o Fernando Diniz e tomara que continue evoluindo ainda mais. A minha opinião, quanto ao Rodrigo Garro ter 10 assistências em 2026, sendo 7 com o Fernando Diniz, é a seguinte: Fernando Diniz fez 10 jogos até aqui. O Rodrigo Garro tem 7 assistências. Quando o Fernando Diniz foi contratado, eu fiz um vídeo logo de cara e falei para vocês, Rodrigo Garro vai ser a primeira grande missão do Fernando Diniz. Por quê? Porque eu conheço o estilo do Fernando Diniz. O Rodrigo Garro, o estilo de jogo do Garro, no estilo de jogo, no esquema tático, na forma que o Diniz gosta que as suas equipes jogam, o Rodrigo Garro é a peça principal. Então, para mim era muito simples o que o Fernando Diniz iria fazer. O que impressiona é a velocidade que o Diniz conseguiu recuperar o Rodrigo Garro. É impressionante. Me assegura dizer que até aqui o Rodrigo Garro é o principal feito, claro, isso falando de atletas. O Fernando Diniz tem números espetaculares pelo Corinthians, em 10 jogos são 6 vitórias. Mas o Rodrigo Garro até aqui, podemos dizer que é o primeiro grande feito do Fernando Diniz com atletas dentro do timão. É impressionante o que aconteceu com o Garro com a chegada do Fernando Diniz. Tomara que o Garro continue evoluindo cada vez mais. Eu, particularmente, gosto muito do Rodrigo Garro. Sempre defendi ele aqui, até nos momentos ali de maiores dificuldades. E nós sabemos das qualidades do jogador. Então, impressionante o que aconteceu com o Rodrigo Garro sob os comandos do Fernando Diniz. Tomara, volto a dizer, que evolui muito mais. Tomara que ele siga evoluindo. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre o absurdo, sobre a outra resposta inacreditável que a CBF acabou dando ao Corinthians. No último domingo,
recebemos o São Paulo na Neoquímica Arena, vencemos por 3-2 e aconteceu um lance, sinceramente, absurdo, quando o São Paulo conseguiu empatar o jogo. Bobadilha, jogador do São Paulo, acabou cometendo gesto obsceno, mas o árbitro Anderson Daronco acabou inventando uma forma para não expulsar o jogador do São Paulo, alegando que ele não encostou em seu órgão, então não pode ter sido considerado um gesto obsceno. Claro que o Corinthians protestou, o Marcelo Paz, em entrevista, disse que iria protestar na CBF na noite da segunda-feira, dia 11, e, sinceramente, parece que não adiantou de nada. Por quê? Segundo informações do meu timão, a Confederação Brasileira de Futebol não enxergou erro ao Anderson Daronco no lance envolvendo o Bobadilha. Porque, na visão da CBF, ressaltou que o lance foi de interpretação e que não gerou um erro do árbitro, na visão da entidade máxima do futebol brasileiro. Então, na visão da CBF, o Anderson Daronco não errou ao interpretar pelo fato do jogador do São Paulo não ter encostado no seu órgão, não pode ser colocado como gesto obsceno. Sinceramente, mais uma resposta inacreditável da CBF ao Corinthians, porque nós estamos falando de algo que é muito simples. Então, quer dizer, então, que se os jogadores chegassem para o Daronco, os jogadores do Corinthians, e fizessem isso na frente dele, ele não poderia fazer nada? Não poderia ser considerado um gesto ofensivo? Então, sinceramente, é inacreditável o que a CBF vem fazendo com o Corinthians, e o que torna essa informação do meu timão um tanto quanto até mais estranha ainda e mais inacreditável é que, segundo o UOL, o Bobadilha foi denunciado pelo STJD. Por incrível que pareça, a CBF considera que não, mas temos informações que ele foi denunciado no artigo 258, que trata de agir de forma contrária à ética desportiva e pode ser suspenso de 1 a 6 jogos. Na visão do procurador, o fato dele não encostar na genitália não retira o cunho sexual e desrespeitoso praticado por ele. Então, é aí que agrava ainda mais o que a CBF faz com o Corinthians. Então, cada vez mais inacreditável o que a CBF faz, e é um Corinthians que, eu sempre falo para vocês, não tem força nenhuma nos bastidores. A minha opinião, quanto a essa resposta da CBF, que o Daronco não errou, que o árbitro de vídeo, quem comandou o VAR, também não errou, é um grande absurdo. Quem estava no VAR era o Rodolfo Toschi Marques. Mais uma resposta inacreditável da CBF ao Corinthians. E, sinceramente, temos coisas estranhas aí. O meu timão diz que a CBF respondeu e que deu razão ao Daronco. O UOL diz que o Bobadilha está denunciado no STJD. Por quê? O Superior Tribunal de Justiça Desportiva considera que, mesmo ele não tendo encostado, a Procuradoria entendeu que, mesmo ele não tendo encostado, não retira o cunho sexual e desrespeitoso. Então, sinceramente, o Corinthians tem que pegar essa denúncia da STJD e levar à CBF e esfregar lá na CBF. O que está acontecendo? Chega de ser frouxos, chega de pessoas frouxas. Marcelo Paz, Osmar Stabile, departamento jurídico do Corinthians. E aí, como que fica agora? O STJD diz que foi desrespeitoso. A CBF diz que foi normal. Então é inacreditável o que a CBF faz com o Corinthians. Mais uma resposta inacreditável que a CBF dá. E é um Corinthians que não tem força nenhuma nos bastidores. Marcelo Paz não tem força nenhuma. Osmar Stabile não tem força nenhuma. E quando eu falo força, eu sempre gosto de deixar bem explicado. Não é para nós sermos beneficiados, e sim para as coisas serem justas. Vejam, analisem a discrepância. A CBF diz que não houve erro do árbitro e, por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça Esportiva denunciou o jogador por ter sido, sim, considerado um desrespeito. Então, mais uma resposta inacreditável da CBF, destacando que essa informação da resposta da CBF é do meu timão. Então,
Vamos aguardar aí, quem sabe de repente não aconteça alguma atualização, mas dessa maneira, inacreditável. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!